Muitas vezes a sensação de estar no mundo é de viver sem chão, como se estivéssemos flutuando sem ter onde pisar, muito menos segurar. São viagens que nossa alma faz, nos alimentando o sentimento de que estamos sozinhos e ninguém nos vê. O problema é que muitas vezes a busca de respostas onde elas deveriam estar, como na religião, por exemplo, nos conduz a mais vazios. Afinal, como sentir chão vivendo como se Deus fosse mau, punitivo, mesquinho? O que a psicanálise tem a dizer sobre isso? Esse é o tema da nossa conversa com Ana D'Araújo, psicanalista responsável pelo Divã no site caiofabio.net. Ana é pioneira em psicanálise online. Nesse papo rodeado de árvores e pássaros, o assunto é a alma humana e a necessidade de mergulharmos na existência conscientes do acolhimento da graça. A psicanálise e a fé, os caminhos da reconstrução da alma, é o tema do Encontros que já começou. Ana, você é a primeira pessoa a trabalhar com psicanálise pela internet. Você tem um site que faz esse tipo de trabalho? Explica pra gente como que funciona. A partir de uma necessidade, né, assim, grande que foi surgindo através de pessoas que vinham do site do Caio, né? Nós criamos um trabalho chamado Divã do site. E esse divã, então, começaram a vir as pessoas em busca da terapia online, pedindo atendimento. A partir daí, então, eu criei um site de atendimento, que é onde as pessoas vão, se cadastram e marcam seus horários para terapia online, né? Surgiu de forma pioneira, até porque a psicologia não permite com que os seus profissionais atendam online com esse gancho profissional, ou seja, ganhando para atender. E na psicanálise não havia esse problema. Eu fiz a especialização em psicanálise e logo pela necessidade, então, eu vi que seria uma coisa super interessante. Se faz tudo online hoje. Isso foi em que ano? Quando é que começou? Isso foi em 2002, provavelmente. Existe alguma dificuldade adicional de você fazer esse trabalho online sem estar em contato com a pessoa, vendo as reações, os olhares, os movimentos? Existe algum problema? Sim. A princípio eu senti dificuldade, porque eu tive que criar um método. Então, enquanto esse método não era criado, de analisar pela voz, pelas mudanças de pensamento de uma semana para outra, o discurso que a própria pessoa trazia uma semana e na outra, até então era difícil, porque você não vê as reações fisionômicas, né, e nem as expressões corporais da pessoa. A webcam ajuda, mas também não é tudo nesse sentido, né? Então, havia sim uma dificuldade a princípio. Depois não. Hoje, para ser bem honesta, assim, eu prefiro muito mais analisar alguém online do que presencialmente. Eu tenho alguns pacientes presenciais, mas o meu próprio conforto como analista de estar ali, de interagir, de captar online, para mim hoje é muito melhor. Você acha que online as pessoas se sentem um pouco mais protegidas e por isso ficam um pouco mais à vontade para falar, para se abrir? Sim, sim, com certeza. Eu até tenho um texto no site que eu explico como é que a terapia online funciona, e eu digo que a internet tem uma mágica, né, de fazer com que as pessoas tenham assim, desejo de se abrir mais rapidamente. Isso é um fato. Se você parar para ver, por exemplo, conversas online, né, pessoas que nunca se viram, mas já se amam virtualmente assim, de uma forma espantosa, né? Já é querida e amiga, e pessoas que nunca se viram, né? Então a internet traz sim essa coisa. E também tem o fator de que a internet entrou dessa forma de sola quando existe já uma carência muito grande e efetiva de relações, né? As pessoas não conseguem mais se relacionar. Então às vezes tem gente que diz assim, terapia presencial eu não vou fazer, não quero sentar na frente de um analista e abrir meu coração. Mas é quando sabe, mas é online, então eu posso falar do meu próprio escritório ou do meu próprio quarto, né? E só uma pessoa vai me ouvir ali, não vai ter que passar por aquele processo de ficar numa fila de espera, numa sala de espera esperando alguém. Então isso ajuda sim. Você falou que o trabalho começou a partir do site do Caio, né? O caiofabio.net, que tem basicamente um perfil de público de pessoas que vêm da igreja, ou estão decepcionadas com a igreja e começam a se despertar para um novo olhar da vida, do evangelho, de si mesmo. Esse é um perfil de pessoas que te procuram ali no site? Sim, sempre, né? Digamos assim que 95% dos meus pacientes hoje sejam
pessoas que vêm exatamente com esse perfil. Pessoas machucadas, feridas pela religiosidade, ainda não entendendo a questão do evangelho como encarnação em si mesmos, da graça de Deus de fato, que é curativa, né, e curadora, né? Então as pessoas vêm de fato com conflitos dos mais diversos. Então hoje tem pastores no atendimento, ou ex-pastores, né? Pessoas que sempre lidaram com lideranças e se veem lá atrás prejudicadas e não conseguem sair das dores dessa mágoa, né? Então hoje digamos que 95% sejam essas pessoas de fato que procuram a terapia online. Hoje no Papo de Graça, nós fizemos um Papo de Graça aqui, eu estava falando com o Caio sobre a percepção, a impressão que eu tenho da dificuldade que as pessoas têm de acreditar que Deus é bom. Parece que a religião continuadamente pinta essa imagem de um Deus mau, de um Deus cheio de castigos, com dedão apontando para as pessoas. Psicologicamente falando, emocionalmente falando, isso causa muitas desgastes, isso é ruim? Culpa, muita culpa. Porque se Deus for esse cara com esse dedão apontado, obviamente que ninguém se safa, né? Porque esse Deus que é ensinado e que é mostrado de fato, é esse Deus carrasco que está apontando tudo, e como nós somos humanos e essa é a nossa natureza, não existe bom, né? Então a pessoa vai naquela agonia de querer ser uma performance que foi ensinada a ela, que esse Deus só aceitaria se fosse dentro dessa performance. Como ninguém consegue, então aí é a piração total, né? Porque as angústias começam, mas eu preciso ser. Aí ele olha para o outro, acha que o outro que o outro consegue, porque já tem aquela performance, né? E a gente fica achando que é só com a gente mesmo. A partir do momento, então, que se entende essa bondade de Deus e que ela é gratuita, e que ela não é condicional, é que a pessoa começa a experimentar, né? Eu tenho dito para algumas pessoas que a psicanálise, de fato, ela é uma pequena ferramenta, ela é graça de Deus. Porque a gente pega um pouquinho de um cara aqui, de outro ali, de um Freud, de um Jung, de um outro, apenas para a gente poder entender o que se passa naquele universo, né, do ser humano. Mas o que cura é a graça de Deus, não tem por onde ir. É a graça que é esse poder de sarar e de tirar a pessoa dessas angústias, né? Não tem por onde. Então, eu me considero privilegiada por ter como chegar lá, né? Ter uma ferramenta a mais, não se torna uma análise comum qualquer, se torna algo a mais e imperativo, e que tem o poder de fato de tirar a pessoa daquela situação. Agora você vai por um caminho no mínimo desafiador, porque a religião e essa mentalidade de que Deus é mau, ela muda de matizes, algumas são um pouco mais claras nesse sentido, outras mais subjetivas, mas de maneira geral, culturalmente a gente caminha com esse tipo de sentimento. Não à toa as penitências, né, e os sacrifícios ainda ecoam de uma maneira tão retumbante na alma das pessoas. Como desconstruir esse elemento da culpa em pessoas que vivem numa cultura que é construída à base desse sentimento, à base dessa percepção de que Deus é mau? Mostrando o olhar do Evangelho mesmo, do Evangelho sobre a vida. Porque o Evangelho sobre a vida é libertação. Então essas matizes, esses lugarzinhos por onde nós somos tendentes a ser levados, né, pela religiosidade, acabam. Né? E quando a pessoa se vê livre, né, aí há um outro processo. Porque também, veja bem, a pessoa está ali, está presa, né? De repente você mostra para ela que tem sim, como uma paciente minha um pouco tempo atrás, com essa coisa da angústia, do pecado, ela se sentia acusada, ela andava na rua e parece que ela via as pessoas olhando para ela como se ela estivesse nua, ou seja, todo pecado exposto. Aí depois ela descobre, então eu estou perdoada? Né? E aí sim, você já está perdoado, ele já levou esse pecado, agora você precisa confiar. É o abandono em fé, que o Dani até falou com a gente agora há pouco, né? E essa confiança de que está tudo pago. Aí a pessoa começa um outro processo, que é que nem aquele bebezinho que vai num carro, não sei se você já viu um bebê exposto ao vento, ele sufoca porque o vento é muito para ele, né? Então aí a pessoa vai para aquele extremo, tudo muito assim, grande. Então a gente tem a possibilidade de ir trazendo essa pessoa para um centro,
para um equilíbrio, e ensinando que o Evangelho liberta de fato, que ela só pode entender isso não na mente, mas na encarnação, vestindo como se fosse uma segunda pele e vivendo aquilo. E aí sim, ela começa a se libertar de fato. E é um processo, Flávio, nada acontece assim como mágica, é um processo. Tem gente que leva nesse processo 2 meses, como tem gente que leva 2 anos, né? Agora, geralmente a gente vê no ambiente cristão, a identidade pessoal é construída muito com base na identidade coletiva, né? Até você falou, ele usa o outro como referência, dizendo o outro consegue e eu não. E o grupo que tem como uma performance o seu projeto de caminhada vai obviamente criar confusão na cabeça das pessoas. No meio disso, como você trabalha para puxar aquela pessoa para olhar para si mesmo, para se conhecer, até como processo de início de cura, até porque isso não é um caminho muito falado nas igrejas, né? Sim. Na verdade, é muito delicado quando você pega alguém que vem da igreja, ou que está ali, porque ainda não teve esse olhar. Então o grupo, como você falou, ainda tem muito peso, ainda a leva para um determinado lugar. Então isso é devagar. É você ir mostrando para ele que Jesus é aquele com quem ele tem que ter essa ligação direta, que não é com o outro, que a ligação com Deus não se parte através de um grupo que determina, mas sim dela pessoalmente com Deus. Então, quando ela vai experimentando essa coisa que é única, que é exatamente pessoal, não tem como não ser pessoal, e vai entendendo que é pessoal, é que ela vai experimentando. Então, como puxar? Apenas mostrando para ela que o Evangelho só dá para ser vivido dessa forma, que é eu e Deus em mim, e eu nele e ele em mim. Não dá para se viver com o outro, a não ser no sentido do amor, que Jesus disse, né, que é o cuidado do outro, é o meu próximo, mas não como exemplo, modelo, muito pelo contrário. Deus muda o olhar no sentido de que a pessoa olhe para o outro com graça, e cuidado também, e misericórdia, né? Então, para puxar desse grupo, basta entrar com o Evangelho, não tem muito para onde fugir, é mostrando a graça. O que a culpa pode produzir de males na alma humana? Toda sorte de patologias que se possa imaginar. A gente ia levar uma tarde inteira falando dessas patologias, mas basicamente depressão, muita depressão, né? Existem problemas que são somatizados no físico, que advém da culpa, câncer, por causa da amargura e da culpa que se guarda, né? Ou seja, ela vem para o físico e de forma na mente adoecedora no sentido das psicoses, né? Ou seja, os transtornos. Tem muita gente hoje na síndrome do pânico e não sabe por quê, né? A síndrome do pânico é algo relativamente recente, né? Que pelo menos não se constatava há alguns anos atrás, né? Talvez por conta disso até. Eu acho que são 2 fatores aí. Primeiro, foi agravado pela questão dos nossos dias, da forma como se vive hoje, que é completamente aflitivo. Se olhar para a vida há 30 anos atrás e para o que ela é hoje, tem uma diferença muito grande na rotina de ansiedade do ser humano, né? E segundo, porque ela foi detectada, porque até então as pessoas ficavam investigando. O cara chegava lá com um ataque cardíaco, dizendo eu estou infartando, e ele era tratado como se estivesse infartando, não tem nada, mas ia investigar e não achava nada, mandava o cara embora e ele não sabia o que ele tinha. Hoje não, né? A medicina, os médicos, os clínicos inclusive, são os primeiros a detectar a síndrome do pânico e dizer, olha, o teu problema é emocional, e procura um psiquiatra, e procura uma terapia, né? Então se tornou assim, acho que evidente por esses 2 fatores, né? Agora esse ritmo que a gente leva, isso que você acabou de dizer, isso acaba nos levando a uma ansiedade compulsiva e praticamente o dia inteiro. As pessoas tomam remédios para dormir, eu fui tomar um café agora há pouco no shopping e estava vendo as pessoas, tá lá com Twitter e com internet, está todo mundo o tempo todo conectado. Ninguém mais consegue ficar sozinho, em silêncio e ouvir os seus próprios pensamentos. Essa falta de audição interior, essa falta de audição dos pensamentos também é um dos caminhos que nos leva a essa fragilidade humana? Sim, com certeza, porque a maioria das pessoas hoje não gosta de si, da sua própria companhia. Eu estava falando com uma amiga esses dias isso. É difícil você hoje encontrar quem gosta da sua própria companhia. E com essa coisa toda que a vida nos oferece hoje, de fato, né? As pessoas não estão mais juntas. Normalmente, se 2 pessoas estão juntas, cada uma está vendo seu Facebook,
e comentando seu Facebook. Não existe mais essa interação e de se parar mesmo para ficar com os seus e para olhar para dentro mesmo. Então propicia muito, sim. É muito responsável. Eu vejo até casais que se conversam pelo Facebook. Você tá bem? Eu até tô bem. Eu estou assistindo um jogo e assim por diante. A gente percebe e parece que esse é um caminho sem volta, né? A sociedade caminha rapidamente para esse universo de tecnologia, de muitas possibilidades de comunicação, que ao mesmo tempo e contraditoriamente, apesar de aumentar o leque de comunicação, vai distanciando as pessoas. Existe um caminho de volta interpessoal e interpessoal para dentro, intrapessoal e interpessoal entre os humanos? Qual é esse caminho? Se é que existe? Sim, com certeza. Aí a gente vai bater no mesmo ponto, a graça de Deus, né? O Evangelho. Porque o Evangelho te faz criar consciência do outro e te faz também querer ter esse tempo com o outro, ou seja, não é gastar tempo, é ganhar tempo com o outro, né? Então é muito triste isso que acontece. Como você falou, apesar de que a tecnologia ela é maravilhosa, a internet é uma ferramenta maravilhosa, é a ferramenta com a qual eu trabalho, por exemplo, né? Agora, precisa haver um cuidado, sim, né? Muitas vezes eu me vejo tão concentrada ali que eu não conversei com meu filho quando ele chegou da faculdade. Então eu preciso o tempo todo me policiar para dizer, não, minha vida real é essa. É esse caminho, é sentar, é conversar, é saber como é que está o outro, é fazer uma visita a alguém, é receber um amigo em casa. Porque isso é que é vida, né? O resto é projeção. Você projeta no outro e cria aquele ambiente no qual você se entrega, né? Então eu diria que o remédio para isso é o olhar para a vida através de Jesus. É o olhar para a vida através do Evangelho, que é aquele que não se limita a ficar ali. Usa a tecnologia como ferramenta boa, mas não se entrega, não fica refém, não é sequestrado por isso. E se abre para os relacionamentos, para as percepções humanas, para o contato humano, para o olhar, para o toque, para as necessidades humanas. Talvez a gente vá perdendo essa sensibilidade e nos adequando a um outro tipo de tato, do tato virtual das letrinhas, que não é tato e é só uma impressão. E aí, diante disso, como é que os pais, por exemplo, que têm filhos pequenos, que estão cada vez mais conectados, interativos, devem lidar com as crianças no mundo que caminha para esse afastamento tecnológico? Dando essa liga humana de estar junto, né? Não perdendo isso de vista, porque na verdade é muito cômodo para um pai saber que o filho está ali navegando e que está dentro de casa, né? Antes os pais se preocupavam com o menino que tinha ido para a rua e não chegava mais, agora eles se preocupam porque ele nunca mais sai de casa. Porque, na verdade, ele faz esse caminho, né? Então, não perdendo essa coisa de estar junto, de criar circunstâncias, de sair junto, de repente ir para lugares onde nem tem a internet para se passar um tempo em volta de uma fogueira. Ou seja, voltar para coisas pequenas que são muito importantes, mas são esquecidas hoje, né? Mas é uma percepção que tem que partir dos pais, inclusive, porque às vezes os pais são os primeiros a estar, a mãe na internet, o pai conectado não sei aonde, e os filhos vão tendo isso como exemplo também, né? Então um exemplo que deve começar dos pais também, né? Com certeza, né? Eles são responsáveis pela criação daquela pessoa que está em formação, né? Então, obviamente que se ele vê isso nos pais, ele vai acostumando. A gente não pode esquecer também, Flávio, que Jesus disse que os últimos dias seriam assim. E que o amor se esfriaria da terra. E todos esses recursos cibernéticos que nós temos, que são maravilhosos, podem ser uma grande ferramenta para esse esfriamento do amor também. Porque não há muito calor humano, né? Há calor humano virtual, né? Há calor humano nas projeções. Mas não há na realidade, né? Tem gente que tem trocentos amigos num Facebook ou num Twitter desses da vida, mas se você perguntar por 5 amigos que ela tem na cidade onde ela mora na vida real, ela não tem. Então Jesus falou que seria assim. Então acho que os discípulos de Jesus e aqueles que têm um chamado, né, o meu chamado é para o cuidado do outro, é para o cuidado da alma do outro, e cada um tem o seu chamado. E a gente está sempre atento e sempre tentando fazer esse movimento para aqueles que estão nos ouvindo e tentando aprender e tentando caminhar juntos, entendam que isso é importante e precioso, né? Esse afastamento entre pessoas, essa nova ambiência que está sendo criada, como você disse, relativiza o amor, relativiza a amizade e uma série de sentimentos, né? E quando você relativiza tudo isso,
entra o que no lugar? O que substitui o amor, se é que algo pode substituir o amor? Mas o que tem caminho, você tem encontrado nesse trabalho que você faz na mente das pessoas que, sem perceber, obviamente, acabam tentando substituir o amor por outra coisa? O que acontece? Que outra coisa é essa? Eu te diria que é um negócio estranho, porque não é nem uma antítese do amor, é o falso amor. Entendeu? Não é que a pessoa vai para um lado contrário do amor, ou do ódio, ou coloca coisas, mas é o falso amor. Porque não se sabe mais o que é o amor hoje, né? Então as pessoas mesmo no núcleo familiar, por exemplo, né? Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo assim, eu quero fazer de tudo para amar meu filho e não consigo, né? Mas tem que criar aquela circunstância de como se amasse, agir como se amasse, né? Então, eu diria que o que substitui é o falso amor, ou seja, é aquela tentativa do amar sem amor, que ninguém pode fazer, né? As pessoas se enganam, se equivocam, então elas entram em relacionamentos onde não tem amor, relacionamentos que são movidos à paixão, que é uma coisa que é fogo na palha seca, como disse o nosso antigo poeta Sérgio Pimenta, refrega que deita a extensão, ou seja, vai e apaga, né? Então hoje a vida está muito plástica, de fato, então as pessoas elas vão meio que olhando as conveniências em volta e tentando amar sem amor, e aí vira esse caos que está aí, né? Amar sem amor não dá. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais ocas, né? Porque a falta de relacionamento, a falta de amor, de amizade, enfim, de verdade, de olhar entre as pessoas, vai deixando as pessoas mais vazias e naturalmente mais frágeis, e naturalmente mais inseguras e mais culpadas e carentes e tudo mais. Isso vai transformando um caldo que vai contaminando um ao outro a partir do momento em que isso se instala como cultura, né? E é aceito como tal. Então, diante disso, que caminho que as pessoas que vivem na sociedade, que lidam com amigos, com parentes, com pai, mãe, filhos assim, devem seguir? Como você vai vazar o amor numa cultura cada vez mais frágil e vazia como essa que se instalou hoje? Sim. Em primeiro lugar, a volta a si mesmo como ser em Deus, né? Se a pessoa volta-se para si mesmo, né? Descobre o contentamento existencial em Deus dessa vida, isso é algo que contagia. Não tem muito como eu chegar, por exemplo, para os que estão à minha volta e dizerem, olha, vocês têm que viver assim, eu tenho que viver assim, para que quem está à minha volta veja que é possível, né? Então eu acredito que não é nem falar, nem dizer, mas é a partir desse voltar para si mesmo em Deus, que eu vou também fazendo a minha parte para que o outro também veja que é possível e se volte a Deus, né? Então, eu diria que é a partir de si mesmo, essa volta, esse resgate, o olhar para si mesmo, o entendimento do Evangelho, a gente precisa parar e entender que não pode ficar aqui, tem que descer para o coração, e descendo para o coração vira vida. Você pisa, é chão de existência, né? Você pisa e você começa a viver isso como se fosse a segunda pele, como eu disse há pouco. E isso contamina, isso vaza. Então isso é o melhor que eu posso fazer, por exemplo, para os meus filhos. Eu não posso dizer para os meus filhos, andem com Deus. Eu acho que eu tenho que andar com Deus para que eles vejam em mim e também queiram andar, porque de fato vejam essa diferença, né? Agora, além de psicanalista, você também é poetisa, é musicista, né? São elementos que agregam valor à sua alma também. Enfim, me conta um pouquinho disso. Você tem um site de poesias e você coloca música em algumas delas, é isso? No meu próprio site de psicanálise, que é o www.anadaraújo.com.br, eu tenho um link de poesias, que são poesias que eu escrevo já há algum tempo, né? Adoro escrever, é uma das coisas que quando eu tenho um tempo livre posso fazer, eu amo fazer de paixão, né? Escrever. E a composição, a música, na verdade, sempre teve na minha vida, desde criança. Eu acho que eu compus a primeira composiçãozinha com 8 anos de idade. Aprendi o violão e dali fui arranhando o violão. Nunca me especializei na música, minha música é toda intuitiva mesmo. Mas gosto de compor, estou querendo fazer o meu primeiro CD agora em breve, né? Já estou com algumas coisas gravadas para esse CD. Ou seja, a música também está na minha alma como a poesia. E nesse processo, alguns amigos que são músicos, que também entraram no site, leram as coisas que eu escrevo, se inspiraram a musicar, né? Então, eu tenho algumas parcerias, né? Como o Silvestre Kuhlmann, acho que a gente tem 2 músicas juntas. O Regis, aqui de Brasília, Regis Revan, né? Tem acho que umas 4 ou 5
parcerias comigo, né? E assim, outros amigos, Oscar e outros amigos que também musicaram as minhas poesias, né? A gente está ouvindo algumas músicas tuas de fundo aqui enquanto a gente conversa, então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma rápida pausa e vamos ouvir aqui um clipe, uma música da Ana Dara Araújo, e a gente volta já já para terminar o nosso papo aqui no Encontros. Vamos ouvir uma música então, tá? Ana Dara Araújo agora no Encontros, vamos lá. Amores dão momentos de prazer, amores não são fáceis de fazer valer, amores são tão cheios de amores, são tão fáceis de saber se são amores ou não. Amores dão momentos de prazer, amores são tão fáceis de fazer valer, amores são tão cheios de amores, são tão fáceis de saber se são amores ou não. São orgulhosos, não são injustos, não. Aventureiros não são amores. São orgulhosos, não são injustos, não. Aventureiros não são amores. Aventureiros não são amores. Aventureiros não são. Ana, depois de te ouvir aqui no Encontros, eu só queria fazer uma pergunta antes da gente se encaminhar pro final aqui. A gente sabe que o tipo de alimento que a gente come vai interferir diretamente na nossa saúde física, naquilo que o nosso corpo vai se transformando ao longo da vida. Mas isso funciona também com o alimento mental, né? Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve. E eu sinto que você se alimenta da poesia, da música, de uma maneira muito construtiva. Isso tem importância naquilo que você é, naquilo que você tem se transformado todo dia? Sim, eu diria que sim, talvez não como uma importância formadora, né, de personalidade, de consciência. Isso foi o Evangelho, né, através da vida do meu pai, do meu irmão, das pessoas com quem eu convivi, que foi um grande privilégio poder estar de perto ali ouvindo, até que um dia eu tive a minha própria experiência, porque é isso que vai. Mas é lógico que a poesia, o alimento daquilo que nutre a alma é muito importante. A palavra, o evangelho, a poesia, a música, as coisas belas que Deus criou. Até porque o Evangelho abre nossa percepção justamente para isso, para a música, para as coisas bonitas, para a chuva, para o passarinho. E a gente acaba ouvindo a voz de Deus na vida, né? Como diz, para quem não sabe, a Ana é irmã do Caio Fábio, né? E como diz o teu irmão, até no circo a gente ouve Deus, né? E aí você começa naturalmente a ser mais seletivo até para aquilo que você consome como cultura, como olhar, como som, não é isso? Jesus falou que se o teu olhar for bom, todo o teu corpo será luminoso, né? Então eu acredito que a partir desse olhar que só se vê pela graça de Deus, pela lente do Evangelho de Deus em nós, é que a gente pode conseguir extrair da vida o belo, né? Eu acho que eu sou um ser assim extremamente, sempre fui poético, né? Sempre de gostar de olhar as coisas de uma forma mais surreal, o lado mais surreal da coisa, né? O que, lógico, isso foi uma ferramenta maravilhosa para que eu tenha esse olhar também para o ser humano, não na surrealidade do ser humano, mas de poder enxergar a surrealidade que ele coloca na vida dele, né? Ou seja, então acho que esse olhar conforme Jesus é que torna
a pessoa mais saudável. Hoje o que a gente vê é o contrário disso, gente adoecida porque tem um histórico de vida terrível, gente que foi molestada, gente que nunca teve amor de pai e mãe, gente que já cresceu com todas as piores referências do que a vida pode trazer, né? Então, obviamente que isso gera a doença que a gente vê por aí hoje, né? Ana, quem quiser falar contigo, quem quiser entrar no teu site, como é que faz? Tem duas formas. Uma é escrever para o e-mail atendimento@anadaraújo.com.br, vai falar com a Fabrícia Martins, que é a minha secretária, e ela vai dar todas as indicações de como marcar o atendimento, ou ir direto em www.anadaraújo.com.br. Lá tem a agenda do site, a pessoa entra ali, já tem todas as informações de como agendar, e o divã do site em www.caiofabio.net. Vale lembrar que é um trabalho indicado a todos que querem se conhecer, não necessariamente para quem está ali na pior, numa crise, mas é sempre bom você ter alguém que lhe ajude a se encontrar, a se enxergar, a se conhecer, não é isso? Eu diria que a terapia, ela, antes de ir topicamente só ajudar quem está aflito, ela é uma ferramenta de autoconhecimento excelente. E o autoconhecimento produz contentamento existencial, né? A partir de que a pessoa se enxerga, e se enxerga principalmente em Deus, porque sem esse olhar de graça não adianta, né? Ela vai conseguindo se sentir melhor e viver melhor e poder usufruir dessa existência que é presente de Deus da melhor forma que ela puder. Só assim vale a pena. Ana, obrigado. Manda um beijo pra dona Laci, lá em Manaus, que nos assiste, manda mensagem. Eu tô com saudade dela, viu? Beijo pra dona Laci, eu já mando beijo pra ela pra cá. A mãe da Ana. Obrigado, viu? Obrigada também, Flávia. É um prazer, é um privilégio. Foi muito gostoso conversar com você. Que Deus te abençoe também, querido. Eu que agradeço. Obrigado. E o Encontros, mais uma semana fica por aqui. Muito obrigado você que tá junto com a gente. Semana que vem tem mais.